Você pode continuar tentando sozinha, errando, se frustrando, perdendo tempo, ou você pode assistir os próximos minutos aqui desse vídeo, porque essa aula é um verdadeiro atalho para você. Ela, inclusive, saiu de um curso meu que ele era pago. Teve gente que pagou justamente para não ter que ficar descobrindo isso na tentativa e erro, mas sim já ter esse caminho pronto. O tema tá aqui no título, como você já viu e clicou, e o caminho ele tá pronto para você, mastigadinho. E tá nessa aula que você vai assistir agora totalmente de graça. O único investimento que eu te peço é um clique, uma coisa bem simples, né? Rápida, se inscreve aqui nesse canal. Assim você não perde as próximas aulas que eu vou estar liberando aqui. E também me ajuda a continuar divulgando conteúdos nesse nível e de forma gratuita aqui. Bora economizar o seu tempo, então? A aula começa agora, bom proveito! Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais essa aula. E agora, nessa aula, a gente vai aprender como que você pode escrever uma boa legenda que capte realmente a atenção do seu público, certo? Então, vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Para você conseguir captar a atenção das pessoas, você precisa conversar com as emoções delas, né? Então, lembra que a gente definiu quais são os sonhos da sua audiência e quais são as dificuldades dela? Quando a gente fala sobre os sonhos e sobre as dificuldades do seu público, a gente mexe com as emoções deles. Por quê? Porque ou a gente vai estar ajudando eles a alcançar algum sonho, chegar a conseguir, né, realizar algum sonho que eles têm, ou a gente vai ajudar eles a sanar alguma dificuldade que eles estão tendo naquele momento. Então, tudo isso gera uma grande emoção nas pessoas, certo? Mexe ali com as emoções delas. E é isso que você precisa fazer na sua legenda. E também no seu título, né? Então, a gente gera essa emoção no título e na nossa legenda, certo? E aí, quando a gente falou aqui sobre as dificuldades e os sonhos da sua audiência, é exatamente esse ponto, né, que é o chave que eu falei para vocês, que vai te ajudar para que você escreva as boas legendas que consigam captar a atenção das pessoas e também reter a atenção delas, né? Porque não só você precisa chamar a atenção, como você precisa manter a pessoa ali no seu conteúdo, certo? Então, como que você vai fazer isso? Qual que é a estrutura de uma legenda que tem muitos resultados? Deixa eu só puxar aqui para cima, para não ficar na frente. Então, qual que é aqui o passo a passo para você criar uma legenda que tenha bastante resultados e consiga reter a atenção das pessoas? A primeira coisa que você vai fazer é chamar a atenção da pessoa com uma frase curta. Então, sabe quando a gente entra aqui, ó, nos Reels? Deixa eu abrir só meu Instagram. Sabe quando a gente entra ali nos Reels e a gente vê uma frase da legenda da pessoa? Só uma frase, né? Aqui até, quer ver? Ó, por exemplo, aqui, ó. Quer ter mais views nos Reels, né? Então, a gente consegue ver uma pequena parcela ali da legenda da pessoa, certo? Gente, deixa eu só encostar aqui que começou a chover. Então, a gente consegue ver só uma frase mesmo, né? Tá vendo? Então, o ideal é a gente criar uma frase que seja bem curta. Vamos pegar aqui um bom exemplo, ó. Minha inspiração aqui, ó. Só que todos, vocês estão vendo que tem essa parte do mais aqui, para você ler mais, certo? Então, o ideal é você colocar uma frase bem curta que dê para a pessoa ler inteira para conseguir chamar a atenção dela, certo? Então, esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. Chamar a atenção da pessoa com uma frase curta, certo? Depois eu vou mostrar também um exemplo ali do meus Reels, como que eu faço, tá bom? Segundo passo que você vai dar é trazer uma parte do seu conteúdo falando sobre alguma dificuldade ou até sobre um sonho que a sua audiência tem. Então, essa é a estrutura. Chamou a atenção com uma frase e começou a desenrolar ali o seu conteúdo, certo? Depois você vai fazer um combinado com a sua audiência. E esse combinado é o quê? Você fazer um combinado do tipo: vamos combinar aqui que se você tá gostando do conteúdo, você vai deixar sua curtida no meu post? Então, eu vou mostrar para vocês os exemplos lá da minha página, tá bom? Que eu faço.
Depois que você faz esse combinado, o que você tem que fazer? Você tem que continuar, né, dar continuidade no conteúdo que você já estava abordando, certo? Então você continua explicando o seu conteúdo. E aí depois você faz o quê? Por fim, uma chamada para a pessoa agir. Então você pode chamar ela para te seguir, para salvar seu conteúdo, né? Se vocês perceberem, as CTAs, elas estão presentes em vários momentos do seu conteúdo. Só que como a gente faz isso de uma forma bem simples ali, né? Bem estratégica mesmo, as pessoas às vezes nem percebem que a gente está fazendo várias CTAs no nosso vídeo, entende? Então, a gente pede ela para ela ler a legenda lá no próprio Reels. Às vezes a gente pede para ela seguir o nosso perfil. E aí, durante a legenda, a gente faz um combinado com ela que vai gerar algum engajamento para você naquele conteúdo, e no final você ainda faz uma chamada para ação, né? Para finalizar tudo. Então, olha só como as coisas começam a se encaixar. Só que não fica nada pesado isso, porque você vai conversando. Lembra que eu falei sobre o tom de voz da sua legenda? Você vai conversando com a sua audiência e ela nem percebe que ela vai colocando em prática tudo que você está pedindo, né? Vai fazendo as ações que você está pedindo. Mas vamos ver lá no meu Instagram como que eu faço isso? Aliás, eu queria até comentar com vocês que essa estratégia de legenda eu aprendi com o Afonso Molina e vale muito a pena eu comentar sobre isso com vocês, porque eu também não investia tanto em legenda. Então, é uma coisa que eu aprendi com ele e que eu ensino aqui, né? Mostrando um pouquinho mais, tem o meu toque também, né, nessa estratégia, mas com relação às legendas em si, eu aprendi muito a fazer com ele. Então, super indico também vocês acompanharem o perfil dele, certo? É sobre marketing também. Então, vamos lá. Vou entrar aqui, vamos pegar um Reels aqui mais para baixo, que eu já dei vários exemplos ali em cima, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Como encontrar áudios em alta para viralizar no Reels. Então, vamos ver. Aliás, vou até mexer aqui a minha tela de lugar para não ficar na frente de vocês em nada. Diminuir, né? Acho que é melhor. Deixar aqui mesmo, só que pequenininho. Beleza. Então, aqui, ó, vamos ver a estrutura da legenda. Lembra que eu falei? Uma frase de impacto ali que consiga chamar a atenção das pessoas. Então, por exemplo, aqui o que eu fiz? Usar um áudio em alta pode melhorar o seu engajamento. Então, isso aqui chama a atenção das pessoas. Por quê? Porque eu tô lidando com um desejo delas, um sonho delas, que é de ter mais engajamento nas postagens delas, certo? E aí eu começo a desenvolver o meu assunto, o meu conteúdo, que é o segundo passo que eu falei. Só que lembra do que eu conversei com vocês a respeito do tom da sua legenda, que precisa ser em tom de conversa? Então, olha só como que eu faço isso aqui, ó. Sim, os áudios em alta podem fazer com que seu conteúdo seja entregue para mais pessoas, ou seja, tenham mais alcance. Quem não quer isso, né? Eu quero. Então, olha só, pensa como se eu estivesse conversando ali com você mesmo, que está do outro lado, vendo meu conteúdo, né? Só é importante te lembrar de que um áudio em alta não vai salvar um conteúdo ruim que foi criado sem nenhuma estratégia, ok? Então, você tá vendo que eu não converso em um tom muito formal aqui na legenda? Eu realmente estou numa conversa com o meu seguidor, certo? Aí eu coloco, ó, mas esse é um assunto para uma outra hora. E como você pode saber se um áudio está em alta ou não? Vou te explicar agorinha. Então, eu comecei a explicar ali o meu conteúdo, e aí lembra o terceiro passo, que é o quê? Fazer um combinado com a minha audiência. Então, o que eu faço nessa parte? Eu coloco assim, ó, mas antes, quero saber se você já deixou sua curtida nesse vídeo, já que ele tem um conteúdo muito importante para você. Agora sim, vamos continuar. Então, você percebe que é como se eu estivesse falando ali com a pessoa, falando assim, então eu quero saber, você já deixou sua curtida aqui nesse vídeo? Se você deixou, então, maravilha, vamos continuar. Certo? Então, a gente está induzindo a pessoa a, no meio do seu conteúdo, ela ter alguma ação sobre ele, certo? E aí, você já ganha, por exemplo, uma curtida aqui também, tá?
O que a gente faz no outro passo? A gente continua com o nosso conteúdo. Então eu falo, vamos continuar. Existem algumas formas de saber quando o áudio está em alta. E aqui eu dou as 3 opções para a pessoa, certo? E aí o que eu faço depois? Uma última chamada para a ação. Então eu coloco, isso vai facilitar muito a sua vida, hein? Para entrar no grupo, é só ir no meu perfil, clicar no destaque Telegram e entrar. Caso a pessoa queira entrar, eu explico aqui como que ela faz, né? E aí, o que eu faço? A CTA no final, que é, gostou desse conteúdo? Então me segue, porque no meu perfil tem mais orientações. Então, você consegue perceber qual que é a dinâmica aqui da legenda? A gente consegue envolver a pessoa, a gente consegue conversar com a pessoa. E isso faz com que ela queira ficar no seu conteúdo, que ela queira até te seguir também, porque às vezes ela gosta desse formato. Então, toda a legenda, ela colabora muito para que seus resultados sejam melhores, percebe? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Como escolher as melhores hashtags para o seu conteúdo? Olha só, você costuma utilizar hashtags? E olha, uma coisa que é importante falar para você é com respeito aos emojis também, né? Você vê que quando a gente está num tom de conversa e a gente quer trazer emoções para as pessoas no nosso conteúdo, ali na leitura mesmo, a gente pode usar os emojis a nosso favor, né? Então você pode colocar, igual aqui, eu coloquei a mãozinha para baixo, aí eu coloco uns pontos, né? Ali uns checks, para conseguir também dar uma quebrada no texto, para não ficar só texto, sabe? Então ali eu consigo dar uma quebrada nisso para que fique mais leve a leitura da pessoa, né? E outro ponto muito importante aqui que eu tenho que falar para você é para você nunca escrever parágrafos muito grandes, né? Porque quando a gente entra numa legenda e só tem um parágrafo ali muito grande, isso é bem ruim, porque as pessoas ficam com preguiça de ler, sim. Então, o ideal é você fazer frases bem curtas e bem objetivas, igual aqui o que eu fiz, certo? Você vai ver no máximo aqui umas 3 linhas, ó, de parágrafo. Eu não passo mais disso, certo? Sempre 1, 2 ou 3 linhas, tá? Aí você já vai dar o espaço, já vai para o próximo, certo? Então preste atenção nisso também. Agora vamos voltar aqui para a análise dessa legenda. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar ali algo que chamasse a atenção do meu público. Você costuma utilizar hashtags? Por quê? Se a pessoa que realmente utiliza, então ela já vai se identificar, eu uso, né? E aí aqui eu venho começando a desenvolver sobre o meu assunto em tom de conversa. Então, ó, talvez você já tenha ouvido por aí que as hashtags não funcionam mais, mas isso não é verdade. Elas podem te trazer ótimos resultados se você souber usar da forma certa. É por isso que eu resolvi fazer esse post para te ajudar com isso. Vamos começar? Primeiro ponto. Aí eu coloco primeiro, coloco o segundo, dou um exemplo, então tá bem detalhado, né? E aí aqui, ó, lembra do nosso outro passo, que é fazer um combinado com a audiência, ou chamar a atenção dela? Eu coloquei o quê? Já estamos indo para o 3º ponto, e você ainda não deixou a sua curtida? Curte esse post para me ajudar, vai? Estou trazendo um conteúdo tão bom para você que eu mereço, né? Então, olha só, isso daqui também vai ajudar para que eu consiga gerar mais engajamento no meu conteúdo. Porque se a pessoa ela tá gostando do conteúdo que ela tá lendo e tá ajudando ela vai curtir, certo? E aí, eu faço o quê? Continuo com o desenvolvimento aqui no meu conteúdo. E no final, o que eu faço? Uma CTA final. Então, e aí, esse conteúdo te ajudou? Então aproveita e salva ele para consultar sempre. Ah, e segue meu perfil para aprender sobre marketing e Instagram todos os dias. Então, vocês estão percebendo como que a gente usa CTAs em vários lugares, né? Se você ver aqui no meu próprio vídeo, eu usei 2 CTAs, então eu explico como colocar em prática na legenda, certo? E eu dou um motivo para a pessoa ir para a legenda também, porque não adianta eu só falar, detalhes na legenda. Não, eu realmente preciso dar um motivo para a pessoa querer ir para a minha legenda, certo? Então, o que eu coloco aqui? Uma CTA para legenda, uma CTA para me seguir, e aí eu coloco o quê? Outras CTAs durante a minha legenda, ao decorrer da minha legenda, certo? Então, eu coloco aqui para ter uma curtida
e no final ainda para a pessoa salvar o conteúdo para consultar depois e ainda para ela me seguir. Então, olha só, você percebe como não fica uma coisa pesada? Tipo, é diferente. É muito diferente, aliás, de eu pegar um conteúdo e numa mesma folha, né, numa mesma página, ou até no meu próprio Reels, eu colocar assim, gostou do conteúdo? Curte, comenta, encaminha, salva e me segue. Você entende a diferença? Tá conseguindo perceber a real diferença que tem entre você fazer um monte de CTA junto e você usar com estratégia, certo? Vocês estão conseguindo entender? Porque assim, eu amo falar sobre isso porque como faz sentido, né? Como você começa a entender realmente como que funciona ali a coisa, né? Porque a gente não usa de qualquer jeito aqui, a gente não coloca jogado assim pra pessoa só interagir, mas eu vou desenrolando uma conversa com ela para que ela queira interagir, entendeu? Então, tá fazendo sentido? Coloca aqui até nos comentários para mim que eu vou amar saber se vocês estão gostando, se tá fazendo sentido, tá? Isso é muito importante para mim. Tá bom? Então, com relação à legenda, era isso que eu tinha para falar com vocês. A gente ainda vai entrar na parte das hashtags também, mas vai ser em uma outra aula. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse módulo, sobre as legendas em si, deixa aqui nos comentários que eu vou ir te ajudando. Se não, a gente vai para a próxima aula e quero ver você arrasando nas legendas, tá bom? E claro, se vocês quiserem me mandando também as legendas para eu ver como que vocês estão desenvolvendo, como que vocês estão construindo a legenda de vocês, eu também vou amar saber e ler, tá bom? Então vamos para a próxima aula.